Graça e paz, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos nesse domingo. Que seja um domingo abençoador, que seja um domingo cada vez mais tocado pelo Senhor na vida de vocês, tá certo? Hoje nós vamos fazer a aula de número 10, que cujo título é Na Hora da Enfermidade e o Luto. Primeiramente, nós vamos começar orando, pedindo para que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe no entendimento dessa palavra. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar e te bendizer por mais um dia de vida que o Senhor nos abençoa. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelas suas bênçãos, ricas bênçãos. Obrigado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, sem o qual nós não teríamos nem motivo de nos reunir aqui. Então, em nome de Jesus, nós invocamos a presença do Espírito Santo de Deus, que o teu Santo Espírito esteja aqui conosco, nos dirigindo, nos guiando, no poder do Espírito Santo. Fica com cada irmão, que o teu Santo Espírito visite cada lar agora, e que o Santo Espírito esteja verdadeiramente, Senhor Deus, falando o coração de cada um dos irmãos a sua palavra. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, enfermidade e luto são duas palavras que estão realmente no nosso vocabulário, né? Dia após dia. Cada vez que a gente liga a televisão, não adianta se você troca de canal, se você não troca, se você vai para as redes sociais, se você vai para a internet, você sempre vai ouvir ou essas palavras em si, enfermidade e luto, ou alguma situação correlacionada a elas. Nós estamos vivendo, na realidade, um temporal de emoções juntamente com essa enfermidade, com esse luto. Então nós vamos começar a nossa aula de hoje falando o que realmente é, né? O que nós podemos aprender com isso, a respeito do luto e da enfermidade. Enfermidade, a própria palavra já diz, né? Se você está enfermo, tudo que é enfermo é algo que traz doença, que ocasiona algum dano ou alguma coisa no seu corpo. E nós temos também a palavra luto. A palavra luto vem do latim luctus, que é nome masculino. Aí, ao procurar a melhor definição para essa palavra, encontrei no dicionário Priberan, encontrei 6 definições. Dessas 6, eu escolhi 2 para apresentar na aula de hoje. A primeira é um processo. O que é luto? É o processo durante o qual o indivíduo consegue desligar-se progressivamente da perda de um ente querido. E essa definição, ela tem uma conotação, um sentido bem psicanalítico, bem para o lado da psicologia, da psicanálise. E o segundo, que eu venho apresentar para os irmãos aqui, é o sofrimento ou desgosto que nós estamos passando. Então, nós temos a enfermidade, que é algo que acaba trazendo alguma espécie de sofrimento, alguma espécie de reclusão ao nosso corpo, e também temos o luto, que é também uma situação que a gente precisa lutar com ela. Bom, dessas 2 definições, eu gostaria que nós mantivéssemos bem a nossa atenção nessa primeira aqui, processo durante o qual um indivíduo consegue desligar-se progressivamente de uma perda de um ente querido. Acho que é interessante a gente frisar bem o significado desta palavra, esse significado específico, porque vai nos ajudar a entender muitas coisas. Bom, por que agora a enfermidade e o luto, eles nos afetam tanto? É uma pergunta que às vezes paira sobre a nossa mente, né? De repente nós estamos num mar de rosas, na nossa vida está tudo correndo bem, tudo bem com os filhos, se você é casado, você está em um bom emprego, na sua vida profissional,
na sua vida amorosa, na sua vida conjugal, está tudo correndo bem, de repente, uma situação ou um conjunto de situações vem e muda aquela situação. Então, se você estava tudo ok na sua vida até então, de repente tudo desmorona. Então, gostaria que nós analisássemos essa questão. Por que que a enfermidade e o luto, eles nos afetam tanto, com tanto sofrimento? A primeira definição que nós podemos aqui refletir é justamente na autopreservação. Eu coloquei aqui 3 pilares que sustentam a nossa vida. Quando eu quero dizer, não a nossa vida como cristãos, porque nós sabemos que os pilares que sustentam a nossa vida cristã é a oração, é a leitura da palavra e a comunhão com Deus. Esse é o pilar que sustenta, na realidade, a vida de um crente, a vida de um cristão. Só que eu gostaria de colocar 3 pilares aqui que eles sustentam a vida de qualquer ser humano. Na realidade, alguns são sentimentos que também ajudam na autopreservação. Então, o primeiro sentimento aqui é o propriamente dito, é o da autopreservação. Então, por que a enfermidade e o luto nos afetam com tanto sofrimento? Pelo simples motivo que ele age justamente na raiz da nossa autopreservação. Todos nós seres humanos, somos seres que temos a tendência de buscar sempre algo para autopreservar, preservar a nossa espécie. Então, quando acontece alguma coisa, é uma questão de uma defesa natural. Nós já reagimos de determinada forma contra aquela determinada situação. Então, o pilar aqui que nos envolve é o da autopreservação. E quando nós nos apanhamos enfermos ou enlutados, de uma forma ou de outra, em algumas pessoas ou em outras, esse nível, eles afetam em níveis diferentes. Então, por exemplo, se às vezes tem pessoas que têm uma tendência muito grande de querer trabalhar demais, muitos podem até ser gananciosos. Só que outros também, por ter passado na infância uma dificuldade muito grande, essa dificuldade que um dia ficou gravado na mente deles, os induz para que eles lutem contra algo que eles já viveram. Esse aí é o próprio senso de autopreservação. A pessoa se autopreserva para não passar por algo daquela forma. E quando você está enfermo numa cama, você está com uma doença uma doença muito forte, que pode te levar até mesmo à morte, essa autopreservação aí, ela fica em xeque. Ela põe você em xeque. Porque você começa a perceber que você não consegue, você não tem domínio de todas as coisas. Então, vamos imaginar que esses 3 pilares, tem 1, 2, 3 em forma de triângulo que eles sustentam um telhado. Se um pilar ele é danificado, logo ele vai ruir, ele vai cair. Só que ainda tem 2 ainda que seguram esse primeiro pilar. O segundo pilar é o medo do desconhecido. Na realidade, o próprio medo, a palavra medo, ele pode ser tanto bom como ruim. O medo, ele é ruim quando você tem um excesso dele, que ele te priva de fazer muitas coisas que você poderia fazer. Eu tenho medo de dirigir. Mas se você não vence esse medo, você acaba não conseguindo aprender a dirigir e você não tem
você não aprende algo que vai ser benéfico para a sua vida. Então, o medo exacerbado, ele não é bom. Porém, o medo, ele é, na realidade, um dos instintos humanos que também visa nos proteger de alguma coisa que vai acontecer. Se você sabe, por exemplo, que você tem numa casa tem um cachorro muito bravo, você não vai entrar. E se você entrar com o dono, você vai se perguntar 1000 vezes se ele realmente prendeu o cachorro. Porque você tem medo de que aquele cachorro te morda e você tem medo. Na realidade, esse medo que você está sentindo, esse medo que você está tendo, ele é um instinto que está te protegendo de algo que poderá acontecer e poderá trazer algum malefício para você. Então, o segundo pilar é o medo do desconhecido. Na realidade, o medo realmente do próprio desconhecido. Porque, por exemplo, se você pega enfermo numa cama ou enlutado, você não sabe como vai ser o futuro. Você tem medo do amanhã. E justamente esse medo do desconhecido, como todos nós, nenhum de nós aqui, nós temos a consciência do futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. E isso daí faz com que o amanhã seja desconhecido. Até aí tudo bem. Para todos nós é assim. Só que você começa a ter... Quando você começa a ter medo do desconhecido, aí isso acaba afligindo a sua alma. E geralmente, quando você pega enfermo, grande parte das pessoas elas têm medo do que vai acontecer no dia de amanhã. Também temos o terceiro pilar. Então agora nós temos os 2 pilares, né? Que é o pilar da autopreservação, que é o instinto humano de nos proteger de algo que vai acontecer. Temos o medo, que ele na essência ele é benéfico, porque ele nos protege de algo que vai vir. E em terceiro lugar, o senso de autossuficiência. Na realidade, independentemente se você e eu, se nós somos cristãos ou não, a autossuficiência também está encravado no nosso ser também. Todos nós já damos sinais desde criança que nós queremos uma determinada autossuficiência. Quando nós somos criança, os nossos pais pegam nas nossas mãos e a gente no começo, a gente acaba até aceitando. Quando principalmente meu pai e minha mãe me ensinavam a andar, eu pegava na mão deles, eles andavam comigo, tudo bem. Agora, quando a gente começa a ter firmeza na perna, quando a gente começa a andar, o que acontece? É isso mesmo. A gente começa a puxar a nossa mão dos nossos pais, queremos andar sozinhos. Então nós temos já encravados em nós uma certa autossuficiência. Nós acreditamos que nós podemos fazer isso. Aquela determinada coisa. Esse também é um instinto que nos leva também, querendo ou não, é um instinto que nos leva também a ter uma independência de determinadas tarefas. Já pensou se dependêssemos dos nossos pais para tudo? Então, ele, até um determinado ponto, nos leva a ter uma autonomia com relação à vida. Porém, quanto mais nós vamos vivendo esta vida, é uma tendência nossa cada vez mais de nos achar autossuficientes. Principalmente quando o assunto refere-se a Deus. Pergunta que nós podemos até mesmo nos fazer: quantas vezes nós vamos orar e perguntar para Deus se nós devemos tomar essa ou aquela decisão? Não que nós vamos atribuir tudo a Deus, não. Tem coisas que, se você orar, Deus ele não vai te responder, porque ele já te deu inteligência para você entender se aquilo que você vai fazer, se você deve ou não. Mas existem algumas coisas que você precisa buscar. Você precisa buscar o amparo divino, a resposta divina. E isso é muito importante. Isso é muito importante.
Quando nós oramos até mesmo pelas coisas pequenas, nós desenvolvemos um relacionamento com Deus e nós entramos num hábito de estar sempre em comunhão com Ele. Quanto mais nós temos esse hábito de comunhão, nós conseguimos ficarmos livres da autossuficiência. E essa autossuficiência também que é o que tem levado, uma das coisas que tem assolado a humanidade. O ser humano, porque ele já foi à Lua, porque ele já fez muitas e muitas coisas, ele acha que ele pode viver sem Deus. Aí quando acontece uma pandemia, ou uma epidemia, ou qualquer outra coisa que afeta a população, mas do ponto de vista macro, ou seja, toda uma população, a gente já começa a temer e a sofrer. Por quê? Porque acaba com o nosso senso de suficiência, aquele autocontrole, que eu estou no controle e eu consigo fazer as coisas. Então a questão é o seguinte, quando esses três, a autopreservação, ela é questionada, o medo do desconhecido, ele aflora exacerbadamente, e o senso de autossuficiência, quando ele floresce, aí nós temos problemas. Porque, por exemplo, uma enfermidade como essa que nós estamos vivendo, ela quebra justamente esses três pilares. Se você é bom, então, por que você já não tomou uma atitude para se autopreservar dessa doença e da morte que ela pode levar? 2. Se você é muito bom, por que você está com medo de que algo aconteça no amanhã? Você não precisa ter medo, porque se você é bom o suficiente, você vai passar por ela, você pode. Você tem esse poder dentro de você, você vai conseguir vencer. Então por que você está com medo, se você é tão bom assim? E o terceiro, por que você, se você é tão bom, por que você não, como você é autossuficiente, por que você não se livra dessa situação? E a verdade, quando nós somos questionados dessa forma, a gente começa a nos deparar com a realidade, que nós precisamos de Deus para guiar a nossa vida. Nós não somos autossuficientes, nós morremos de medo do desconhecido e o nosso senso, o nosso instinto de autopreservação, ele já não existe mais. Ele já foi colocado em xeque. Nós perdemos aquele sentimento, não, que eu consigo me proteger, eu sou bom, eu consigo me proteger. Acabou. Porque agora, o que vocês têm mais ouvido? Eu vou dizer para vocês, não é uma, nem duas, nem três que eu tenho ouvido toda vez que eu ligo o jornal e que eu escuto falar em alguma coisa que está relacionada à pandemia. O que os parentes das pessoas que estão nos hospitais, elas falam? Eu ouvi isso várias e várias vezes. Um sentimento de impotência. É isso aí, sentimento de impotência. Quando a pessoa começa a ter esse sentimento de impotência, é que ele começa a entender na realidade que ele realmente não tem todo o poder assim. Porque a questão é a seguinte, irmãos. Nas tarefas do dia a dia, nós somos enganados por nós mesmos que nós somos autossuficientes. A nossa autossuficiência, ela se alimenta todos os dias. Começa num simples fato de você ter um dinheiro para você ir ali no açougue e comprar uma carne. Eu pude comprar. Aí depois as coisas começam a melhorar. Não, agora eu tenho dinheiro, eu consegui um emprego, consegui um aumento no meu trabalho, porque eu fui bom mesmo, porque eu fui promovido, porque eu tenho meus valores, e agora eu tenho dinheiro para que nós podemos agora, 2 vezes no ano, nas férias de janeiro e de julho, nós podemos sair e viajar.
Aí as coisas melhoram mais um pouco, agora você tem dinheiro para você comprar sua casa. Ah, as coisas melhoram mais um pouquinho, você tem dinheiro para comprar um carro melhor. E aí a gente vai caindo num círculo vicioso, achando que nós podemos tudo. Aí quando vem uma onda tão forte que assola a humanidade desta forma, nós ficamos atordoados. Essa é a verdade. Por isso que nós olhamos para a televisão, olhamos para o mundo aí fora, por isso que o mundo ele está realmente totalmente surpreso, temendo, com sentimento de impotência. Por quê? Porque ao longo dos anos, o homem, ele cultiva cada vez mais esse desejo, esse instinto de autossuficiência. Ele tem medo do desconhecido, isso aflora, ele começa a perceber quem ele realmente é. Então, ou seja, tanto a enfermidade como o luto, eles nos afetam tanto por esse motivo, justamente por esse motivo. Eles quebram o alicerce da nossa autoconfiança, do nosso eu. Essa é a verdade. E quando o nosso eu ele é colocado em xeque, aí nós percebemos quem nós realmente somos. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a enfermidade e luto na Bíblia. Nós vamos falar a respeito de alguns homens e mulheres de Deus que passaram um pouquinho a respeito essas situações. Eu coloquei aqui, eu peguei na realidade da nossa revista. A nossa revista ela é bem rica com alguns detalhes. E eu digitei aqui nessa tabela tudo que estava dizendo lá na tabelinha. Tanto é que algumas palavras foram trocadas, mas sem a perda do sentido. É só para que eu pudesse ter um espaço aqui para escrever. Então ficou assim. Nós temos aqui o exemplo do cego de Jerusalém, que a situação dele, ele era cego de nascença. Aí temos a Ana, mãe de Samuel, esterilidade. José, filho de Israel, com a morte do pai dele. Jó, a morte dos filhos e a enfermidade que o assolou. Ezequias, a doença fatal. E Paulo, espinho na carne. Então, eu comecei a falar aqui da primeira e da segunda colunas, que é enfermo ou enlutado, a pessoa, no caso, e a situação que os levou àquilo. E a gente nós podemos analisar agora qual a resposta que cada um deles deu. O cego de Jerusalém disse que creu em Jesus, e ele verbalizou isso quando Jesus falou que ele ficava por todas as vilas, todas as aldeias procurando por Jesus. Ele ficava perguntando para as pessoas se as pessoas conheciam quem era Jesus, conheciam quem era Jesus, sabiam onde ele estava. E as pessoas não lhe davam nenhuma confiança. E ele respondeu, verbalizou. E quando ele estava com Jesus, ele falou que ele creu em Jesus. O resultado disso ele foi curado, ele foi salvo. Eu estou passando aqui nesses personagens, mas daqui a pouco eu coloquei um slide mais à frente. Eu gostaria de comentar mais a respeito desse crer em Jesus. Aí a Ana, mãe de Samuel, ela, por vítima da esterilidade, o que ela fez? Ela chorou e fez voto ao Senhor. O que aconteceu? Ela teve filhos e ela viu seus filhos crescer. Interessante, né? Ela chorou e fez voto ao Senhor e teve filhos e viu seus filhos crescer. José, quando ele estava deparando com a morte do pai dele, que o pai dele verbalizou que ele já estava indo, ele se conformou. Ele enfrentou a situação, ele enfrentou no caso aqui, seria o quê? Enfrentou o luto, enfrentou a realidade de uma forma saudável. Então, aqui nós podemos ver as respostas e os resultados que as pessoas estão tendo.
que alguns homens e mulheres de Deus na Bíblia, eles deram. Depois veio Jó, com a morte dos seus filhos e com a enfermidade que assolou a vida dele. Ele poderia se ter desesperado veementemente, muito mesmo. O que ele fez? Ele creu na soberania de Deus. E aí, como resultado disso, ele fortaleceu a sua fé, foi curado e teve outros filhos. Engraçado, né? E na vida de Jó, ele foi curado de todos os males e Deus deu outros filhos para ele. Engraçado, né? Por que Deus não ressuscitou os filhos que ele já tinha? Eu acredito que Deus, ele é um Deus de trazer renovo depois de uma situação de extrema calamidade. Então a questão é a seguinte: os filhos de Jó eram bênçãos para Jó. Eram bênçãos de Deus, eram para Jó. Então, só que pelo fato dele ter tido aquelas tentações, ele os perdeu, mas Deus veio e deu outros filhos para eles e deu tudo em dobro, tudo que ele tinha. Tudo que ele havia perdido, Deus deu em dobro para ele. Então a mensagem que eu vejo bíblica nisso é a seguinte, principalmente por esse tempo de pandemia que nós vivemos, é que depois de uma extrema calamidade, de muita dificuldade, nós vamos ter o alento com Deus. Deus vem e ele restaura, ele cura, ele liberta. Então eu vejo isso muito claro, uma mensagem bíblica muito clara. Depois nós temos também o Ezequias, o profeta Ezequias, que tinha uma doença fatal, ele clamou ao Senhor, ele viveu mais 15 anos. Né? Quantas e quantas pessoas recebem uma sentença médica que fala que você tem uma determinada doença que você vai viver apenas por 6 meses, e a pessoa vive anos. É interessante, né? Esse clamar ao Senhor. E por último, Paulo, o espinho da carne, que a Bíblia não é muito clara, existem muitas especulações nisso. Se não se sabe se é literal, se é algo mesmo, alguma doença que Paulo tinha, ou se algum outro trauma que ele tinha vivido na vida. O fato é que ele pediu libertação e ele aprendeu a fortalecer-se em Deus diante da sua fraqueza. Então, uma coisa que é interessante nós notarmos aqui é que nós tivemos casos aqui da Bíblia que Deus, ele curou a enfermidade. Teve casos que Deus permitiu a morte e teve casos que Deus fez com que a pessoa aprendesse a conviver com aquilo. Então, só aqui é bom a gente entender muito bem essa mensagem, porque no meio evangélico existe uma crença muito que, digamos assim, uma crença que está muito, muito arraigada no coração de muitas pessoas. Que se a pessoa veio para a igreja, que se a pessoa ela é em Cristo, ela é uma nova pessoa em Cristo Jesus, ela não pode ficar doente. Se ela ficar doente, ela não pode ir para o hospital. Se ela for para o hospital e morrer, ela não pode morrer. Porque Deus tem que curar. E aqui nós vemos exemplos que Deus, ele agiu em todas as situações. Não da forma que a pessoa esperava, mas ele agiu em todas as situações. Teve momentos aqui que ele achou por bem curar. Teve momentos que ele achou por bem aumentar o número de vidas, mas a pessoa depois faleceu. E teve momentos que ele simplesmente não fez absolutamente nada. Então é algo que nós devemos refletir e nos questionar se a nossa vontade é realmente a vontade de Deus. Se os nossos pensamentos, os nossos caminhos estão alinhados com os caminhos do Senhor. Porque às vezes a gente quer uma coisa
que não é realmente aquilo. Por exemplo, será que Paulo teria sido Paulo se ele não tivesse o espinho na carne? Essa é a pergunta que fica nos nossos corações. Deus não removeu o espinho da carne, ele fez com que Paulo aprendesse a se fortalecer no Senhor. Então isso é muito importante a gente entender que Deus é soberano sobre todas e todas e todas as coisas. Uma frase que Jó fala, eu sinceramente eu vejo que é uma frase muito que nós temos que gravar no nosso coração. Quando ele fala que o próprio Deus deu, o próprio Deus deu, ele mesmo tirou. Bendito seja o seu santo nome. Olha só que frase forte. Deus deu e Deus mesmo tirou. Bendito seja o teu nome. Então, assim, é uma frase que, sinceramente, eu fico pensando, será que eu vou... Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou falho, eu sou fraco, para que eu possa falar isso perante uma situação de grande enfermidade e de luto. Me dê tal confiança. Mas por que Jó sabia disso? Jó, ele tinha aquele pilar. Lembra aquele pilar que nós falamos lá atrás do medo do desconhecido? Ele não tinha simplesmente esse medo do desconhecido. Ou pelo menos se tinha, esse medo estava muito bem domesticado. Ele poderia até ter esse medo de uma forma bem controlada, mas ele entendia o seguinte, que o futuro pertence a Deus, que a morte, caso ela viesse a acontecer, não seria um fim, e sim um recomeço de uma vida com Deus. Olha só que coisa forte que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, para que nós possamos guardar isso nos nossos corações, aprender a nos fortalecer no Senhor. Para que nós possamos refutar essa ideia que Deus tem que fazer porque eu quero. Deus não tem que fazer absolutamente nada. Deus não tem que fazer absolutamente nada. Essa é uma das características dele, que ele é todo-poderoso. Se ele é todo-poderoso, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, se ele quiser. Então é uma coisa muito importante que a gente precisa ouvir nos dias de hoje e pedir para que Deus tenha misericórdia, como eu estou pedindo para mim aqui. E quando nós viemos passar por uma situação de enfermidade e luto, que Deus nos dê essa fé, essa força. E nós podemos praticar isso. Se nós começarmos a praticar a nossa oração diária, a leitura da palavra e uma comunhão com Deus, nós seremos tão bons quanto, talvez, vou colocar dessa forma, tá? Palavras minhas, que talvez não sejam as mais adequadas, mas seremos tão bons ou faremos coisas tão boas ou melhores que Jó fez e até mesmo que Jesus fez, que ele mesmo disse. Só que a questão é a seguinte, tudo existe um treino na vida e a Bíblia, a oração e o relacionamento com Deus, eles são primordiais para que isso aconteça. Eu não vejo nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus que teve um pensamento como esse de Jó, e ele não teve que se abdicar, ele não teve que se direcionar o seu coração numa vida mais próxima com Deus. Bom, nós vimos aqui a enfermidade e o luto na Bíblia, que são alguns homens e mulheres de Deus que passaram por essas grandes calamidades, que são a enfermidade e o luto. Agora nós vamos ver qual é a relação entre enfermidade e luto com o sentido da vida. É uma pergunta que é interessante nós fazermos para nós mesmos. Que relação isso tem? Para que elas existem? Bom, eu acredito piamente, pelo que a Bíblia me diz, pela leitura que eu faço da Bíblia, pelo que ela me transmite, que a vontade de Deus é a salvação para todo ser humano. Deus criou o universo para viver em comunhão com o ser humano. Mas uma vez que isso foi quebrado, todos nós, toda a raça humana foi subjugada a situações alheias à vontade de Deus. Mas que Deus permitiu, porque nós escolhemos, porque Ele não criou robôs, Ele criou seres humanos, seres que têm capacidade de volição. Volição nada mais, nada menos que é ter vontade própria. Então, se Ele criou seres com vontade própria, com a capacidade de volição,
esses seres poderiam tomar as suas decisões, que ele não ia interferir. Então, existem situações que eu percebo claramente que caem na vontade permissiva de Deus e não na vontade absoluta. A vontade absoluta de Deus é que nós estivéssemos na comunhão com Ele o tempo todo. Mas, por Ele respeitar o nosso livre-arbítrio, nós caímos muitas das vezes na vontade permissiva. Não é isso que eu quero para você. Mas você quer, eu vou permitir para que você veja lá na frente que o melhor que eu tinha para você não era esse caminho. E qual é a relação entre a enfermidade e o luto com o sentido da vida? Bom, nós temos que entender o seguinte, que a enfermidade, ela pode ser fruto de um pecado. Ela pode ser fruto de um mau hábito, um vício. Só um exemplo. Se nós, por exemplo, praticamos o hábito do tabaco uma vida toda, o corpo humano ele tenta se regenerar, mas chega uma hora que ele não aguenta mais. Então, às vezes, se Deus tinha 100 anos para a pessoa ela se leva ao tabaco, se ela morre aos 50 anos, será que foi vontade de Deus que ela morresse com uma determinada doença causada pelo tabaco? É uma pergunta que eu falo, deixo para vocês refletirem. Será? Então, existem enfermidades que são oriundas de pecados, mas tem enfermidades que não são. A gente tem que entender isso também, porque senão a gente vai cair numa situação fatalística muito grande, um jugo fatalístico muito grande, que não é isso que Deus tem para a nossa vida. Existem enfermidades, como nós vimos agora em alguns personagens da Bíblia, que eles foram permitidos e que Deus mesmo permitiu na realidade que acontecesse, não provocou, mas permitiu que acontecesse para que eles crescessem. Então, vamos analisar um pouco a relação entre a enfermidade e o luto com sentido na vida. Vamos analisar Eclesiastes capítulo 7, versículos de 1 a 2 e depois de 3 a 4. Que diz o seguinte: melhor é a boa fama do que o melhor ungento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Bom, a Bíblia aqui, eu coloquei aqui, está em vermelho, algumas palavras que são bem... Elas são bem antônimas, opostas umas às outras. Morte e nascimento. E querendo ou não, luto e banquete aqui também, eles têm um sentido de oposição um ao outro. Então nós temos morte e nascimento, luto e banquete. Por que será que a Bíblia diz que melhor é ir à casa onde tem luto, onde há luto, do que ir à casa onde há banquete? Por que será que a Bíblia diz isso? O próprio versículo responde, porque naquela, ou seja, naquela que ele se refere, é o luto, que é a palavra, é o substantivo que foi falado primeiro, está mais longe da palavra naquela. Nesse caso aqui, naquela, refere-se ao luto, por uma questão de distância aqui entre o sentido dos termos. Porque naquela, ou seja, na casa do luto, está o fim de todos os homens. E os vivos aplicam o seu coração. Na realidade, nós percebemos uma coisa. Quando nós lemos esse versículo nos diz, ele mesmo explica aqui, que quando nós vamos a um funeral, eu não digo que nós aprendemos, mas eu digo que nós temos a oportunidade de aprender, porque tem muitas pessoas que vão aos funerais, estão ali mais de corpo presente do que aquele corpo que está ali. Essa é a verdade. Tem gente que vai ao funeral e o corpo dele está mais presente do que o corpo presente do defunto. Ou seja, ele não está ali, ele não está ligado realmente no que está acontecendo, só está ali cumprindo um cerimonial.
E a questão é a seguinte: quando você vai ao funeral, você tem a oportunidade de aprender algumas coisas sobre a vida. Porque a questão é a seguinte, vamos lá, só retornando o que nós tínhamos falado há pouco tempo, nós falamos que a própria dinâmica da vida, a própria correria da vida nos leva a achar que nós somos bons o suficientes. E aquilo vai virando um círculo vicioso, não é? Foi o que falamos logo no começo. E aí nós não paramos tempo, nós não damos tempo, não paramos para refletir. Não paramos para refletir nas coisas da vida que realmente fazem diferença na nossa vida. E quando morre alguma pessoa, ainda que seja um pouco distante, nós temos, por isso que eu falei que nós temos a oportunidade de, naquele funeral, além de cumprir um cerimonial, além de cumprir o nosso prestar o nosso respeito àquelas pessoas, nós temos a oportunidade também de aprender um pouco sobre a vida. Quando nós estamos na correria, a tendência é a gente não enxergar e não olhar absolutamente nada. A gente está centrado, nós estamos centrados em nós mesmos. Mas quando nós paramos no dia de um funeral, por exemplo, nós pelo menos refletimos, nem que seja por algum tempo, mas tem gente que tira proveito dessa reflexão. E é por isso que a Bíblia fala aqui. O fim de todos os homens, quando nós olhamos para o defunto que está ali, que foi posto num caixão, nós estamos olhando de uma perspectiva da altura para baixo. Isso nos diz muita coisa. Isso nos diz que hoje nós estamos aqui, mas amanhã aquela ali será a nossa morada. Não estou sendo aqui nenhum terrorista, estou apenas falando uma realidade. Como dizia minha mãe, ninguém vai viver como para semente. Os antigos sempre dizem isso, né? Então, ali, quando nós olhamos ali o defunto, nós vimos que o quê? O fim de todos os homens está ali. E quando você olha o fim de todos os homens, você começa a pensar o seguinte: para que fama? Para que dinheiro? Para que poder? Sendo que todos nós vamos para o mesmo lugar e de nada disso levaremos para o túmulo. Por quê? E nós começamos a refletir. Volto a dizer, acredito que todos nós, um pouco ou muito, refletimos. Agora, tem pessoas que tiram proveito dessa reflexão e mudam de vida. Tem pessoas que simplesmente aquilo ali foi um cerimonial e elas voltam para a sua rotina frenética de sempre. E aí, a Bíblia fala que os vivos aplicam seu coração. Aplicar o coração aqui é, em outras palavras, eles refletem mais nas coisas, refletem mais na vida em si. Então, por isso que a Bíblia ela faz esse jogo de palavras para alguns antagônicas, para outros também antônimas, de sentido oposto, de sentido contrário, para representar justamente isso. Que quando a gente para refletir, aí nós realmente estamos vivendo. Quando a gente está num banquete, por melhor que ele seja, e devemos banquetear no tempo que nos é provido, por mais que isso seja bom, o que acontece? Nós estamos fazendo aquilo e nós não estamos pensando no futuro. No luto nós estamos. E a Bíblia continua. E no caso, Eclesiastes continua aqui. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Quando a gente está triste, é que a gente para refletir. Geralmente na alegria, a alegria dá aquele sentimento de euforia, e a gente não pensa muito, automaticamente a gente não reflete, nós não trabalhamos nisso. Nós não pensamos nessas coisas, mas quando vem uma tristeza, uma mágoa, a mágoa aqui não é mágoa de alguém, mas sim é uma tristeza, é algo que nos incomoda, provocando uma reflexão, e isso sim formoseia o coração. E a Bíblia diz mais, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Pelo que nós acabamos de falar, justamente isso. Quando nós estamos ali nos banqueteando,
Nós não é que nós só somos que tolo é aquele que banqueteia, tolo é aquele que é alegre, não. É que geralmente, quando estamos alegres, nós estamos comemorando algo muito bom que aconteceu. Então nós não paramos, não temos necessidade nenhuma de refletir. Agora, quando nós estamos tristes, obrigatoriamente nós refletimos. Porque nós pensamos no que foi, o que deu errado, o que eu fiz de errado, que aconteceu isso ou aquilo. Então isso daí é um choque que provoca uma reflexão nas nossas vidas. Então a Bíblia bem diz, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Bom, a oferta que Cristo tem para nos dar é justamente essa. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descansos para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, aqui, nós temos uma questão muito importante, que é o que Cristo vem oferecer para a gente. Aqueles que estão cansados e oprimidos, ele vem e alivia. Se você coloca o jugo sobre ele, ele vem e alivia o seu jugo. E aí, temos algo também. Aí nós encontramos descanso nele, porque o fardo dele é leve. Então, as palavras negativas eu estou colocando em vermelho e as positivas estão em amarelo. Olha só, que é a oferta que Cristo tem para fazer para cada um, para mim e para ti. E aí, só que uma coisa muito interessante que a gente tem que é bom a gente raciocinar. E aí eu venho concluir a mensagem de hoje. Que nós acabamos de ver que Cristo, nele nós temos o amparo. Ele acabou de dizer que o fardo dele é leve. E eu queria deixar esse versículo no coração dos irmãos. 1 João, capítulo de número 5, versículos de 4 a 5. Que diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É uma coisa, esse versículo aqui, eu vou dizer para os irmãos. Eu tenho anos de caminhada cristã e por anos esse versículo me deixou uma interrogação muito grande na mente. Porque a questão é a seguinte: como assim eu creio em quem crê em Jesus, quem crê que Jesus é o Filho de Deus, ele consegue vencer o mundo? Eu sempre perguntei para mim assim, como? De uma forma prática. Senhor, me explica de uma forma prática como que isso acontece. Aí Deus me veio com a resposta. Porque quando nós cremos em Jesus, e aqui o crer aqui não é apenas crer, porque a Bíblia diz que os demônios também creem e eles estremecem. Quando aqui está falando o verbo crer, ele está falando de uma crença, não é uma crença superficial, é uma crença mais abalizada, uma crença mais profunda, uma crença com mais relacionamento. Esse crer aqui que a Bíblia está dizendo é um crer justamente que nos traz uma proximidade com Jesus. Porque crer por crer, uma hora a gente espana. Nós somos um parafuso que logo, logo espana. Muitos dizem que creem. Muitos dos 72 apóstolos que andaram com Jesus diziam que criam nele. Quando as coisas começaram a dificultar, foi cada um para o seu canto, ficaram só os 12. Então a questão é a seguinte: crer, 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 exige que o crer que ele está falando aqui é um crer de relacionamento, com raízes de relacionamento. Quando você busca em Deus o poder de Deus sobre a tua vida, sobre o teu ser, você quer se relacionar com Ele, você tem justamente esse relacionamento profundo. Então aqui, quem crê, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, você verbaliza, você coloca para fora, você ora, você coloca toda a sua confiança em Deus, você coloca toda a sua esperança em Deus, você deposita nele.
Na psicologia e na psicanálise usa um termo muito interessante que diz que é canalizar. Quando você quer deixar de fazer algum hábito, você tem algum hábito que você quer deixar de fazê-lo, não é simplesmente você parar de fazer aquele hábito que vai resolver. Você tem que colocar alguma coisa no lugar. É esse o sentido da palavra canalizar. Você tira algo que você acha que você não deveria fazer, só que você tenta colocar algo em troca, no lugar. Por exemplo, quem tem o vício do fumo, vou voltar ao exemplo que eu estava dizendo, ele tem o vício do fumo, existe a parte química? Existe. Existe a parte bioquímica que leva a pessoa a viciar. Mas muitas das vezes as raízes mais profundas que prendem a pessoa ao tabaco são as raízes emocionais. É alguma perda que a pessoa ela não conseguiu administrar e ela coloca aquilo no quê? No cigarro, no tabaco. Quando a pessoa ela faz esforço para... Quando ela faz aquele esforço para parar de fumar e ela coloca exercício físico no lugar, coisas prazerosas, faz uma terapia, busca cada vez mais aquele encontro consigo mesmo e principalmente com a sua alma que só Jesus pode dar, ela tirou o tabaco e colocou alguma coisa no lugar. É justamente isso, esse crer que o 1 João 5, 4 e 5 está falando. Quando nós cremos em Jesus, nós pegamos as nossas tristezas, o medo do desconhecido, nós abdicamos ao senso da autossuficiência, nós buscamos em Deus para suprir as nossas necessidades, o que acontece? Acontece que nós tiramos aquilo e deixamos o Espírito de Deus tomar conta dos nossos corações. Por isso que a palavra de Deus é a paz de Deus que segue todo o entendimento, guardará os nossos corações. Quando fala lá, em Filipenses 4, que nós temos que trazer nele todo o nosso jugo. Do mesmo, aqui temos uma intertextualidade, ou seja, os textos da Bíblia estão se confirmando. Um fala e o outro confirma, é isso que eu quero dizer. Ou seja, Mateus está falando algo que Filipenses está confirmando. Quando a gente pega e leva alguma coisa a Deus, alguma coisa ao Senhor, Ele nos traz. Nós deixamos aquele fardo, Ele vem e completa. Aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos canalizando a energia dEle, o querer dEle, trazendo para a nossa vida as coisas que Ele tem para a nossa vida e nós estamos deixando de lado o nosso eu, o nosso egocentrismo. E isso não tem como a gente não fazer se não for entregar na oração, confiar na palavra e viver num relacionamento. Entregar, confiar e viver. Esses três verbos. Confiar, entregar na realidade, entregar na oração, confiar na palavra de Deus e, por fim, a gente viver o relacionamento com Deus. Quando a gente faz isso, faz uma coisa que a Bíblia diz muito antes da psicanálise, muito antes da psicologia, que nós estamos canalizando, tirando o que é ruim nas nossas vidas e buscando o querer do Senhor nas nossas vidas, buscando o poder dele nas nossas vidas, através da oração, da leitura da palavra e principalmente um relacionamento com Deus. Então, eu finalizo aqui a minha palavra, peço que o Espírito Santo, em nome de Jesus, coloque isso no coração de vocês, de cada um de nós, e nos faça, cada um de nós, entender que nele nós temos a paz que nós precisamos. Mesmo em meio de tanta enfermidade, de tanto luto, nós podemos ter certeza de uma coisa: Deus é mais e nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Vamos ficar com esse versículo aqui. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, vence todos os exércitos do mundo. Porque quem crê no Jesus, que é o Filho de Deus, ele está respaldado, ele está protegido por forças espirituais. E os exércitos do mundo, eles são nada mais do que carnais. Todos eles caem. Diz a Bíblia que um anjo apenas matou 185 mil homens do exército.
Então, o espiritual ele predomina totalmente sobre o carnal. Então, aquele que crê que Jesus é o Senhor, ele vence, é uma certeza. Aqui o verbo aqui está falando no imperativo presente, ou seja, é uma certeza. Isso acontece, é uma certeza. Então, que em nome de Jesus, a minha oração é que o Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, que essa palavra fique no seu coração e que o os abençoe. Vou fazer uma oração aqui e nós terminamos. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo, agradeço por esse momento e peço que essa palavra fique no coração de cada um dos meus irmãos. Muito obrigado, fica conosco, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.